Segredos do Apocalipse. Compilado por Marcos Andrade. Só lembrando o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. E a revelação maior é a palavra de Deus. Por isso Isaías disse: buscai no livro do Senhor e lede. 50% das respostas do Apocalipse consta na lei, no hebraico Torá, nos profetas, Nebim, e nos escritos Ketubim da Bíblia hebraica. O pastor Antônio Gilberto, autor do livro Daniel e Apocalipse, disse que há 29 anos, isto em 1983, ele vem estudando os livros escatológicos da Bíblia, notadamente Daniel, Apocalipse e Zacarias, mas que as dificuldades de interpretação continuam. O Apocalipse é um livro de muito difícil interpretação. Isto é um fato reconhecido por todos os estudiosos da Bíblia Sagrada. O autor do livro Daniel e Apocalipse, Antônio Gilberto, humildemente confessa isto. Apocalipse é um termo hebraico, ou melhor, ela deriva da palavra grega apokalupsis, traduzida por revelação. O seu significado está escrito logo no versículo 1 do capítulo 1. O livro é uma revelação divina quanto à natureza do seu conteúdo, uma profecia quanto à sua mensagem e uma epístola quanto aos seus destinatários. 5 fatos importantes no tocante ao contexto deste livro são revelados no capítulo 1. É a revelação de Jesus Cristo. Essa revelação foi comunicada ao autor de modo sobrenatural, por Cristo glorificado, por anjos e visões que ele teve. A comunicação foi concedida ao servo de Deus, o apóstolo João. João teve as visões e recebeu a mensagem apocalíptica quando exilado na ilha de Pátimos. Ele estava preso naquela ilha, a 80 quilômetros a sudoeste de Éfeso, na Ásia, por causa da palavra de Deus e do testemunho do próprio João. Os destinatários iniciais foram 7 igrejas da província da Ásia. Veja no capítulo 1, versículos 4 ao 11. As evidências históricas e internas do livro indicam o apóstolo João como o seu autor. Irineu verifica que Policarpo, abre parênteses, Irineu conheceu o Policarpo e este conheceu o apóstolo João, fecha parênteses. Referiu-se a João escrevendo o Apocalipse perto do fim do reinado de Domiciano, imperador romano na época, ano 81 a 96 d.C. O livro retrata as circunstâncias históricas do reinado de Domiciano, o qual exigiu que todos os seus súditos lhe chamassem de Senhor e Deus. Sem dúvida, o decreto do imperador originou um confronto entre os que se dispunham a adorá-lo e os crentes fiéis que confessavam que somente Jesus era Senhor e Deus. Dessarte, o livro foi escrito num período em que os crentes enfrentavam intensa perseguição por causa de seu testemunho,
A tribulação aparece através do contexto do livro de Apocalipse. A exemplo disso, capítulo 1, do versículo 19, capítulo 2, versículos 10 e 13, e etc. O Apocalipse é uma carta até hoje, um livro bastante complexo. Muitos pastores, irmãos, teólogos, até hoje, têm dificuldade para interpretar o livro da maneira correta e da maneira original. Somente com a ajuda do Espírito Santo é que o crente consegue interpretar o Apocalipse da maneira correta. A verdadeira interpretação, é lógico, vem do Deus Todo-Poderoso, o autor do referido livro. É como eu disse, ainda hoje, alguns tópicos do livro de Apocalipse estão ainda por serem revelados, por serem interpretados. No entanto, que outros já estão cumpridos, ou estão se cumprindo, ou estão revelados. E neste estudo eu quero fazer menção de alguns tópicos que está escrito no livro de Apocalipse. Esclarecer, fazer uma interpretação baseada na Bíblia Sagrada do texto de Apocalipse, sem perder os seus contextos. E o primeiro tópico que eu quero falar aqui é o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E se abriram livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. É bem provável que os livros que foi aberto no dia do juízo de Deus na visão do apóstolo João, é óbvio que seja a Bíblia Sagrada. É bem provável que seja a Bíblia. A palavra Bíblia é uma expressão grega, biblos, que significa os livros. Simplesmente porque ela é composta por 66 livros sagrados, contendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, com 32 escritores no Antigo Testamento e 8 escritores no Novo Testamento. É conhecida por estudiosos como a Biblioteca de Deus. De Gênesis a Malaquias, é narrado 5 dispensações. Desde o primeiro homem aqui na terra, enquanto que no Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse, é narrado as 2 últimas dispensações do homem aqui na terra. E cada um será julgado de conformidade com a época em que viveu. Mas você pergunta, irmão Marcos, o que são as dispensações? O que significa dispensação? Dispensação é um período de tempo em que Deus se relaciona com os homens na terra.
é um período de tempo que Deus trata com os homens, com a sua criação aqui na Terra. Quais são as 7 dispensações que eu fiz menção agora há pouco aqui? A primeira dispensação é chamada de dispensação da inocência. Confira em Gênesis capítulo 1, versículos 28 ao 30 e capítulo 2, versículo 15 ao 17. Esta dispensação abrangeu o período de Adão e Eva no Jardim do Éden. Nesta dispensação, os mandamentos de Deus eram: primeiro, povoar a terra; segundo, dominar a terra; terceiro, ter domínio sobre os animais; quarto, cuidar do jardim; quinto, abster-se de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus advertiu contra o castigo da morte física e espiritual por desobediência. Esta dispensação foi curta, terminou com a queda de Adão e Eva, quando eles comeram e desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim. A segunda dispensação é a dispensação da consciência. E ela durou cerca de 1656 anos. 1656 anos. A começar com a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. E terminou com o dilúvio. Gênesis capítulo 3, versículo 8 e capítulo 8, versículo 22. O que a humanidade fará se for abandonada à sua própria vontade e consciência? O que ela fará? Já imaginou o homem viver segundo a sua própria vontade e seguindo os instintos da sua própria consciência? Terceira dispensação, governo humano. Esta dispensação começou em Gênesis capítulo 8, depois do dilúvio, quando Deus tinha destruído aquela primeira terra com o dilúvio, cerca de 325 anos depois do dilúvio. Começou com a construção da Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, versículos 7 e 9. O resultado foi o surgimento de várias nações. A partir de então, o governo humano foi uma realidade. A terra passou a ser governada pelos reis e imperadores. A quarta dispensação, dispensação da promessa. Começou com Abraão, continuando através das vidas dos patriarcas, e terminou com a saída do povo judeu do Egito, um período de aproximadamente 430 anos. Confira. Gênesis capítulo 12, versículo 1, Êxodo capítulo 19, versículo 25. A quinta dispensação, a lei, ou melhor, dispensação da lei, durou quase 1500 anos do Êxodo até o seu final com a morte de Jesus Cristo. Durante a dispensação da lei,
Deus tratou especificamente com a nação judaica através da aliança mosaica, melhor dizendo, através da lei. Veja, Êxodo capítulo 19, versículo 23. A sexta dispensação é a que nós vivemos hoje em dia. É a dispensação chamada graça. Começou com a morte de Jesus Cristo. Veja, Lucas capítulo 22, versículo 20. E só terminará com o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Esta dispensação tem durado mais de 2000 anos. E ninguém sabe, por direito, por certo, quando vai acabar. Ninguém tem ideia de quando é que Cristo voltará para arrebatar o seu povo aqui da terra. E a sétima dispensação é o reinado milenar de Jesus Cristo, e durará 1000 anos. Este período terminará com o julgamento final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 14. O velho mundo é destruído pelo fogo e o novo céu e a nova terra começará. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Aí sim, só depois que será aberto o livro da vida. E quem não tiver com seu nome escrito nele, será lançado no lago de fogo. O segundo tópico que quero falar está registrado em Apocalipse capítulo 12, versículo 14, no que se refere a um tempo, tempos e metade de um tempo. A cronologia bíblica, ela define a linguagem profética da seguinte maneira: profecia, um dia profético, baseado em Ezequiel capítulo 4, versículo 6, significa um ano. Daniel capítulo 9, versículo 2. 1260 dias, 3 anos. Tempo, ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. 42 meses, 3 anos e meio. Uma hora profética, 15 dias. Uma semana profética, 7 anos. De acordo com Daniel capítulo 11, versículo 13, tempo significa ano. Daniel capítulo 12, versículo 7, Apocalipse capítulo 12, versículo 14, Daniel capítulo 7, versículo 25, são textos que concordam com o que estou falando. Comparando com Apocalipse capítulo 13, versículo 5, podemos saber que um tempo e tempos e metade de um tempo é igual a 42 meses. Sendo assim, um tempo e tempos e metade de um tempo pode corresponder a um ano, 2 anos e metade de um ano, ou seja, 3 anos e meio, que equivalem a 1260 dias. Veja, Apocalipse capítulo 12, versículo 6.
O que significa os 7 Espíritos de Deus? É o terceiro tópico. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Em Efésios, irmãos, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4, nos diz: há um só Espírito. Muitos crentes não conseguem entender o significado deste texto. Quando se fala os 7 Espíritos de Deus. Tem pastores que não conseguem entender, eles pensam que é literalmente 7 Espíritos de Deus ou que Deus tem 7 Espíritos. Mas, se como diz Paulo, há um só Espírito, então o que significa os 7 Espíritos de Deus? Vejamos. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, o texto diz assim: bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Já no profeta Zacarias é dito, veja, capítulo 4, versículo 10 de Zacarias: aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Irmãos, geograficamente falando, a Terra é composta por 7 continentes. Quantos continentes existem no planeta Terra? 7. Veja bem, preste bem atenção. Obviamente, os 7 Espíritos de Deus representam e significam a onisciência de Deus. O termo oni, O-N-I, vem do grego, melhor dizendo, e significa todo, tem um significado de todo. Ou seja, 7 Espíritos de Deus significam a onisciência de Deus, ou seja, a sabedoria, ou seja, a ciência de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Estão, em outras versões, estão sobre toda a terra. Estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Veja lá, Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E sobre a onisciência de Deus, os Salmos de número 101, versículo 6 fala, Hebreus capítulo 4, versículo 13 também fala, Jeremias capítulo 16, versículo 17 também fala. Isto não significa que Deus tenha ao pé da letra ou de maneira literal 7 espíritos, como os deuses pagãos. Quando se fala os 7 olhos de Deus, significa a onisciência de Deus. Ou seja, Deus está olhando os 7 continentes do planeta Terra, todos de uma só vez. Os olhos do Senhor estão sobre todo o lugar, diz a Bíblia em Provérbios 15, versículo 3. Ou seja, para cada continente existe um olho de Deus que está sobre você. Você é observado, cada ser humano é observado pelos olhos de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém consegue ocultar os seus atos, as suas obras de Deus. Sobre os 7 chifres,
com toda certeza significam autoridade. Chifre na Bíblia é poder. Chifre na Bíblia é posição, autoridade. É posição elevada. Veja Daniel capítulo 7, versículo 7 e capítulo 8, versículo 24, sobre suas visões. Quando se fala de chifre na Bíblia, está se falando de que virá um certo governo, ou um certo presidente, ou um certo líder mundial. 7 chifres pode representar 7 líderes mundiais, ou 7 líderes que governam 7 países, e etc, etc. É a Bíblia. Outro tópico que causa bastante confusão na mente de alguns irmãos também, e na de alguns pastores também, é o que está escrito em Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Quem são os 24 anciãos? Os 24 anciãos não são anjos, pois tinham coroas de ouro em suas cabeças. E coroa não é para anjos, irmãos, e sim para crente vencedor. Veja, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. O apóstolo Paulo, sabendo que sua hora tinha chegado, que ele estava prestes a ser entregue à execução para ser decapitado, argumentou que uma coroa, veja, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, uma coroa esperava por ele lá nos céus. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora uma coroa da justiça já me está preparado. Então, coroa é prêmio. Coroa é recompensa. Então, os 24 anciãos não podem ser anjos. Outro detalhe que se deve observar, irmãos, é que os 24 anciãos estavam com vestes brancas. Veja lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Vestes brancas também é galardão. Vestes brancas também é prêmio, é recompensa. Uma prova clara e evidente de que realmente não eram anjos. Não são anjos os 24 anciões. Então quem são estes? Quem são, já que não são anjos? Provavelmente são santos salvos, representantes do Antigo e do Novo Testamento. Veja bem, analise. Israel tinha 12 tribos, e cada tribo são descendência de um homem, a saber, os 12 filhos de Jacó. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 1. Cristo Jesus tinha 12 apóstolos. Veja, Mateus, capítulo 10, versículo 2. Talvez possa ser, é mais do que provável, os 12 filhos de Jacó, salvos por não pecar e ser a origem de Israel, juntamente com os 12 apóstolos de Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 28, e Apocalipse capítulo 21, versículos 12 e 14.
Matematicamente falando, 12 mais 12 é igual a 24. A soma de 12 mais 12 é igual a 24. Provavelmente, os 24 anciãos são os 12 representantes das tribos de Judá, os 12 filhos de Jacó, somado com os 12 apóstolos de Jesus Cristo, os quais têm até os seus nomes escritos nas muralhas da Nova Jerusalém. Outro tópico, irmãos, a ser explicado está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. O que é o Armagedon? É a pergunta que muitos fazem, que muitos cristãos fazem hoje em dia. Pergunta aos seus pastores, aos seus professores de escolas bíblicas dominicais, perguntam aos seus professores de teologia. Mas afinal, o que é o Armagedon? O nome Armagedon vem do hebraico, que corresponde a Megido. E o dicionário da língua portuguesa define o termo Armagedon como lugar, área de grande extensão. Segundo o pastor Antônio Gilberto, o Vale de Megido, o Armagedon, é uma planície que o dicionário, como eu acabei de falar, diz ser grande extensão de terras planas. O que nos faz imaginar que o seu tamanho não é pequeno. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 20, nos diz que a peleja do grande dia, do Deus Todo-Poderoso, vai ser fora da cidade. De qual cidade? Ora, a de Jerusalém, pois o Armagedon se centraliza ao norte de Jerusalém, próximo ao Monte Carmelo. E nos diz mais ainda o versículo 20 do capítulo 14 de Apocalipse. Diz a palavra que o sangue dos homens mortos neste grande dia, da guerra dos homens contra Deus, correrá numa extensão de 1.600 estádios. A medida aí é de um estádio romano, que equivale a 185 metros quadrados. Um estádio romano media 185 metros. Agora analise. 1.600 estádios
de sangue espalhados numa estação, ou melhor, perdão, numa extensão de terra, num espaço ali bem grande. O reverendo E. Willott, autor do livro Em Busca da Verdade, ele diz que a soma deste número de 1.600 estádios é o equivalente a 3.200 quilômetros quadrados de sangue humano espalhado no Armagedon. E a profundidade deste sangue é até os freios do cavalo. Obviamente, do casco dianteiro até a boca dos cavalos. Isto nos deixa claro que o Armagedon pode ter muito mais de 3.200 quilômetros de extensão. É em Armagedon, segundo está escrito em Apocalipse capítulo 28, versículos 8 ao 10, que a besta reunirá todos os presidentes e reis do mundo inteiro para guerrear contra o Deus Todo-Poderoso. Porém, Deus os matará a todos, e acontecerá o que eu acabei de explicar aqui: uma grande matança, uma grande carnificina que ocorrerá neste dia, para mostrar ao homem que ele não pode contra Deus, para mostrar ao homem que a criatura deve obedecer, deve estar submissa e sujeita ao Criador. Satanás, ele intenta, ele seduz, ele de forma sutil, ele seduz os homens a guerrear contra Deus usando o poder latente que há na alma do homem para tentar assim destruir Deus, mas o final é o fracasso, a derrota. Veja lá Apocalipse, capítulo 20, versículos 8 ao 10, o que nos fala desta grande batalha. A Bíblia, ela lida e examinada, ela pode, com o auxílio do Espírito Santo, ser interpretada da maneira correta. O verdadeiro intérprete da Bíblia é o Espírito Santo, o qual é o seu autor. Homem nenhum pode interpretar a Bíblia ao seu próprio prazer, ao seu bel prazer. Deus é o autor e por isso somente Ele pode dar a verdadeira interpretação da Bíblia Sagrada. E o que, lamentavelmente, nós não conseguimos interpretar ainda nos livros escatológicos da Bíblia Sagrada, como Apocalipse, Daniel, Zacarias, é porque Deus ainda não nos revelou, é porque Deus ainda não nos mostrou, mas em breve Ele nos revelará tudo, e o que é em parte será aniquilado, como diz Paulo, e nós teremos a plena interpretação dos escritos sagrados, a palavra de Deus. Amém, irmãos.
Segredos do Apocalipse. Compilado por Marcos Andrade. Só lembrando o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. E a revelação maior é a palavra de Deus. Por isso Isaías disse: buscai no livro do Senhor e lede. 50% das respostas do Apocalipse consta na lei, no hebraico Torá, nos profetas, Nebim, e nos escritos Ketubim da Bíblia hebraica. O pastor Antônio Gilberto, autor do livro Daniel e Apocalipse, disse que há 29 anos, isto em 1983, ele vem estudando os livros escatológicos da Bíblia, notadamente Daniel, Apocalipse e Zacarias, mas que as dificuldades de interpretação continuam. O Apocalipse é um livro de muito difícil interpretação. Isto é um fato reconhecido por todos os estudiosos da Bíblia Sagrada. O autor do livro Daniel e Apocalipse, Antônio Gilberto, humildemente confessa isto. Apocalipse é um termo hebraico, ou melhor, ela deriva da palavra grega apokalupsis, traduzida por revelação. O seu significado está escrito logo no versículo 1 do capítulo 1. O livro é uma revelação divina quanto à natureza do seu conteúdo, uma profecia quanto à sua mensagem e uma epístola quanto aos seus destinatários. 5 fatos importantes no tocante ao contexto deste livro são revelados no capítulo 1. É a revelação de Jesus Cristo. Essa revelação foi comunicada ao autor de modo sobrenatural, por Cristo glorificado, por anjos e visões que ele teve. A comunicação foi concedida ao servo de Deus, o apóstolo João. João teve as visões e recebeu a mensagem apocalíptica quando exilado na ilha de Pátimos. Ele estava preso naquela ilha, a 80 quilômetros a sudoeste de Éfeso, na Ásia, por causa da palavra de Deus e do testemunho do próprio João. Os destinatários iniciais foram 7 igrejas da província da Ásia. Veja no capítulo 1, versículos 4 ao 11. As evidências históricas e internas do livro indicam o apóstolo João como o seu autor. Irineu verifica que Policarpo, abre parênteses, Irineu conheceu o Policarpo e este conheceu o apóstolo João, fecha parênteses. Referiu-se a João escrevendo o Apocalipse perto do fim do reinado de Domiciano, imperador romano na época, ano 81 a 96 d.C. O livro retrata as circunstâncias históricas do reinado de Domiciano, o qual exigiu que todos os seus súditos lhe chamassem de Senhor e Deus. Sem dúvida, o decreto do imperador originou um confronto entre os que se dispunham a adorá-lo e os crentes fiéis que confessavam que somente Jesus era Senhor e Deus. Dessarte, o livro foi escrito num período em que os crentes enfrentavam intensa perseguição por causa de seu testemunho
A tribulação aparece através do contexto do livro de Apocalipse. A exemplo disso, capítulo 1 e o versículo 19, capítulo 2, versículos 10 e 13, e etc. O Apocalipse é uma carta até hoje, um livro bastante complexo. Muitos pastores, irmãos, teólogos, até hoje, têm dificuldade para interpretar o livro da maneira correta e da maneira original. Somente com a ajuda do Espírito Santo é que o crente consegue interpretar o Apocalipse da maneira correta. A verdadeira interpretação, é lógico, vem do Deus Todo-Poderoso, o autor do referido livro. É como eu disse, ainda hoje, alguns tópicos do livro de Apocalipse estão ainda por serem revelados, por serem interpretados. No entanto, que outros já estão cumpridos, ou estão se cumprindo, ou estão revelados. E neste estudo eu quero fazer menção de alguns tópicos que está escrito no livro de Apocalipse. Esclarecer, fazer uma interpretação baseada na Bíblia Sagrada do texto de Apocalipse, sem perder os seus contextos. E o primeiro tópico que eu quero falar aqui é o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E se abriram livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. É bem provável que os livros que foi aberto no dia do juízo de Deus na visão do apóstolo João, é óbvio que seja a Bíblia Sagrada. É bem provável que seja a Bíblia. A palavra Bíblia é uma expressão grega, biblos, que significa os livros. Simplesmente porque ela é composta por 66 livros sagrados, contendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, com 32 escritores no Antigo Testamento e 8 escritores no Novo Testamento. É conhecida por estudiosos como a Biblioteca de Deus. De Gênesis a Malaquias, é narrado 5 dispensações. Desde o primeiro homem aqui na terra, enquanto que no Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse, é narrado as 2 últimas dispensações do homem aqui na terra. E cada um será julgado de conformidade com a época em que viveu. Mas você pergunta, irmão Marcos, o que são as dispensações? O que significa dispensação?